A outra coisa que a casa precisa, para ela ser edificada depois do alicerce, ela precisa de quê? De paredes. Tem uma canção infantil que diz: era uma casa, não tinha nada, não tinha teto, não tinha nada. Mas, irmãos, que casa é essa? A casa não existe. Uma casa, para existir, ela tem que ter paredes. E que casa que não tem paredes? Quando é só um alicerce. Se a casa for só um alicerce, ela não é casa ainda, é o alicerce de uma casa. Mas quando a casa é construída, começa a erguer, ela tem as paredes. E aí essa casa que Jesus está falando aqui nesse texto, que esta casa, quando vierem os ventos, quando vierem a chuva, quando correrem os rios, ainda fala, mas correrem os rios, soprarem os ventos, ela não vai cair porque ela está edificada sobre a rocha. As paredes serão bem feitas. Quando você vê uma parede de uma casa trincar, ela tem algum problema. Tem algum problema. Como um profissional dentro da área de edificação, eu fui chamado para visitar uma casa que ela estava com um problema. E aí, a gente, na idade, uma pessoa até conhecida nossa, 25 anos, quase 25 anos atrás, e ali ela comprou um terreno e construiu a casa de acordo com as condições que ela tinha. Só que o terreno era um terreno de declive. Era um terreno que era uma parte mais alta e outra parte mais baixa. E você sabe, quando vai fazer aqui, né, o alicerce de uma casa, quando você vai fazer o alicerce, essa parte aí que fica visível, se for uma parte mais alta e uma parte mais baixa, para deixar nivelado, acontece que o alicerce começa aqui na altura normal, quando ele chega lá no final, ele está bem mais alto, porque o nível da casa vai caindo. Então, se você vai fazer um alicerce como esse, de pedra, de cimento, de areia, vai gastar muito material. Então, o que as pessoas fazem normalmente para corrigir esse problema, para não gastar tanto? Elas nivelam com aterro para ficar um só nível e aí então fazer a fundação da casa. Então essa pessoa, ela fez o quê? Ela fez isso, nivelou. Só que, como ela não tinha o conhecimento técnico, ela aproveitou que limpou o quintal inteiro e cortou 2 árvores. Ela disse, vamos pegar essas árvores. Cortaram os troncos das árvores, cortaram folha, cortaram tudo e jogaram nessa parte mais baixa, né? Para pegar menos entulho. E aí depois, em cima disso, das árvores, de tudo, de lixo, aí botaram lá várias carradas de entulho. E aí, em cima disso, construíram o alicerce. E logo em cima do alicerce, construíram as paredes da casa. Daí você imagina, né, depois de um tempo, o que pode ter acontecido, né? O material, ele é biodegradável, ele se decompõe, a madeira apodreceu, a madeira morreu, que foi cortada da árvore. O lixo também sedimentou, e aí o nível do aterro começou a baixar. Só que a metade da casa estava na parte normal, da altura normal, e a outra metade estava na parte que ainda não tinha, na outra parte mais baixa, que foi aterrada. Então metade da casa ficou sobre a rocha e a outra metade da casa ficou com problema na fundação, porque cedeu o terreno. E quando cede o terreno, não sei quantos de vocês já viram, uma das primeiras coisas que aparece é uma rachadura na parede da casa. Bom, isso é muito perigoso. Quando você olhar uma rachadura na parede de uma casa, e essa rachadura, porque às vezes tem 2 situações, pode rachar somente o reboco,
porque foi mal feito, não colocou o cimento suficiente, enfim, estourou alguma coisa, pode rachar aparentemente, a pintura, pelo calor. Mas quando você perceber que além do reboco rachou o tijolo, sai de dentro dessa casa, porque ela vai cair. Dá um jeito. E isso que aconteceu nessa casa dessa pessoa que eu fui visitar para corrigir o problema. Ela, como a fundação cedeu, abriu, né, uma brecha na parede da casa que a gente olhava do outro lado. E ele perguntou o que era aquilo. Eu disse, porque a fundação cedeu. Então a casa ela tem que ter as paredes. As paredes são a proteção da casa. E se essa casa não estiver sobre uma fundação bem feita, essas paredes também vão quebrar. Naquele caso específico, naquela situação, a gente teve que demolir toda essa parte lá. Fizemos um sistema de escoramento, de reconstrução da fundação, mas não deu certo. Foi demolida toda essa parte, foi refeito todo o aterro e foi construída uma nova casa. E graças a Deus hoje tem uma casa lá muito bela e muito segura. Mas as paredes são necessárias para ter uma casa. Se não tiver a parede dentro de uma casa, não vai ter ali dentro daquela casa proteção, intimidade, relacionamento. Então precisamos de paredes em nossas casas. Eu morei em uma casa construída aqui, um alicerce como esse, né? Ela tinha realmente o alicerce, já a gente fez a fundação, mas a gente não tinha dinheiro para botar as paredes de dentro, casa da minha mãe. E aí então a gente apenas fez as paredes de fora, as 4 paredes de fora. E dentro a gente dividiu em 4 partes com cortina. Era sala, cozinha e 2 quartos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, a casa ela tem que ter as paredes, se não tiver paredes internas, mas ela tem que ter no mínimo as paredes externas. Por isso que a Bíblia diz assim, entra na tua casa, no teu quarto, ou seja, quarto significa você estar protegido por paredes para ter ali comunhão e intimidade com Deus. Então, quando aqui fala também dessa casa, está falando sobre isso que não pode faltar nessa casa, que são as paredes, que é a proteção do Senhor. E Deus, irmãos, se uma casa é protegida pelas paredes, eu queria te dizer que Deus, Ele é a proteção da sua casa. Aleluia, porque Ele é as paredes da sua casa. Casa física, família. E trazendo para esse assunto, para dentro da realidade de casa espiritual, Deus, Ele é a proteção da nossa vida. Aqui dentro de nós tem uma casa. E essa casa ela é alicerçada na palavra de Deus. Mas essa casa ela precisa crescer. E ela precisa de paredes. Então você só vai crescer em comunhão com Deus se você tiver intimidade com Ele. Se você tiver comunhão com Ele. Busque ao Senhor nos momentos bons e louve ao Senhor também nos momentos difíceis. A Bíblia fala de diversas pessoas que tiveram experiências boas e ruins, batalhas, guerras enormes que elas não podiam vencer, em especial os salmistas que escreveram os 150 salmos, porque os salmos não foram escritos somente por Davi, foram escritos por várias pessoas, por vários reis, guerreiros que escreveram salmos. Grande parte deles foi por Davi. E os salmos nasceram justamente de experiências como essa, no qual as pessoas, em meio àquilo que elas estavam vivendo, dentro de suas paredes, daquilo que elas estavam fechadas, tiveram experiências com Deus. Ou experiências de vitória, ou experiências de derrota. Quando Davi errou diante de Deus, ele se arrependeu, escreveu o Salmo de número 51, que foi a experiência dele de transformação com Deus, o Salmo de número 51. E ele falou, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito inabalável.
Ele tinha acabado de passar pela pior experiência dele da vida, mas ele não desistiu de servir a Deus. Em outros momentos, Davi e os outros salmistas tiveram experiências boas, de vitórias, e eles escreveram salmos poderosíssimos. Salmo então de número 84, quando ele diz: ah, Senhor, habitar na tua casa é maravilhoso demais. O Salmo de número 91, quando ele diz que habitava na proteção do Senhor. Aquele momento era um momento que ele estava se sentindo protegido e guardado por Deus. Então faça das suas experiências um tempo de comunhão dentro da parede do seu coração, no qual Deus habita ali dentro dessa casa espiritual que é a sua vida. E aproveite isso para crescer diante de Deus, porque você está protegido, aleluia, de todo o mal que vai vir sobre a sua vida. Se alguma coisa prevalecer, porque a gente vê realmente, irmãos, infelizmente a gente vê pessoas que mesmo servem a Deus, mas que também perdem a vida. Quantos servos de Deus, quantas servas de Deus perderam suas vidas nesse período difícil que nós passamos, muitos. Mas tudo é a permissão de Deus. Mesmo aqueles que aparentemente tiveram derrota, mas eles estão também com o Senhor. Então aproveite para valorizar cada momento da sua vida e dedicar a sua vida para ser a parede da sua casa, aonde Deus vai estar dentro dessa casa e você vai se relacionar com Ele. Estamos nos preparando para esse tempo do devocional, para a gente crescer, para a gente ter experiência profunda com Deus, porque eu entendi algo, queridos. Por mais que eu fale, por mais que eu explique, a gente se prepara para trazer uma palavra como essa. Ora a Deus, jejua, busca. Ele não sabe a quantidade de tempo que leva para preparar algo como esse. Prepara os slides, tudo. Mas se você não fizer a sua parte, essa palavra não vai entrar no seu coração, porque você precisa ter a sua experiência com Deus. Você precisa ter o seu momento de busca com Deus. E ali você crescer. Na igreja a gente está aqui sendo alimentado. Mas depois daqui você, amanhã, depois, tem que cultivar uma vida de relacionamento com Deus. Assim como dentro da sua casa, dentro das paredes, as pessoas ali têm relacionamento uns com os outros, crescem, têm comunhão uns com os outros. Você também precisa ter esta comunhão e esse nível de relacionar-se com Deus, assim também como você tem relacionamento com as pessoas que estão à sua volta, seus amigos, seus familiares, seus conhecidos, as pessoas que moram dentro da sua própria casa. Aleluia. Então diga assim comigo: Jesus, Ele é a proteção da minha casa, e com Ele eu sempre estou seguro. Sabe que quando o vento vier, a dificuldade vier, ou você cair porque foi enganado pelo inimigo, ou porque cedeu às pressões, ou um momento de fraqueza cedeu à carne, saiba que você é casa de Deus. E como casa de Deus, suas paredes não podem ficar trincadas. É hora de refazer as paredes, corrigir as trincas, as rachaduras, e levantar novas casas, novas paredes, novos altares ao Senhor, aonde Ele vai sentir agradável de estar dentro da sua casa, dentro do seu coração, dentro da sua vida.